No próximo capítulo da novela Três Graças, Bagdá obriga José Maria a operá-lo em um clima de terror absoluto. Ferido, pálido e delirando, o bandido rosna ordens enquanto seus homens cercam o médico, deixando claro que não há escolha. Ou ele salva sua vida, ou todos ali pagarão um preço alto demais. Sob ameaça constante, José Maria engole o medo, improvisa o possível e percebe que cada segundo pode ser fatal, para Bagdá ou para ele mesmo. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Joaquim reúne o grupo e traz uma informação que muda o jogo. Rogério garantiu que as Três Graças voltarão para o Ferro Velho. A notícia cai como uma bomba. Alguns respiram aliviados, outros desconfiam. Ninguém ali ignora que, quando Rogério promete algo, quase sempre há uma segunda intenção escondida nas entrelinhas. Gerluce, tomada pela culpa, desabafa. Ela lamenta ter traído a confiança de Paulinho para salvar a escultura. O amor e o medo falaram mais alto, mas agora o peso da escolha cobra seu preço. Ela sabe que a verdade, quando vier à tona, pode destruir tudo o que ainda resta entre eles. Ferete, por sua vez, entra em pânico ao receber um vídeo ameaçador. As imagens são claras demais, pessoais demais. Suas mãos tremem, o suor escorre, e o passado começa a bater a porta com violência. Arminda percebe o desespero e junta as peças rapidamente. Diz a Ferete que Rogério deve ter colocado uma câmera no quarto, justamente para obter a prova definitiva contra o amante. A conclusão é imediata e assustadora. O pai de Raul quer vingança, fria e calculada. Em outro ponto da trama, Xênica parte para o ataque. Seduz Macedo com palavras doces e promessas perigosas, jogando charme como quem lança uma isca. Ele tenta resistir, mas é visível que está caindo na armadilha sem perceber. No auge da tensão, os homens de Bagdá levam José Maria às pressas para o posto de saúde, transformado em um centro cirúrgico improvisado. O médico sabe que está operando sob a mira da morte. Por fim, Gerluce procura Joely e faz um alerta direto, sem rodeios. Arminda é capaz de tudo para impedir o nascimento da própria neta. O aviso deixa Joely em choque, e a sensação de que o pior ainda está por vir toma conta do ar. Rogério marcará presença em um dos eventos mais comentados, e nada será discreto nessa reaparição. O homem dado como morto decidirá sair das sombras no momento mais estratégico possível, transformando uma celebração pensada para exaltar Ferete em um verdadeiro campo minado de revelações, tensão e violência. Tudo começará com os preparativos da inauguração de mais uma farmácia, ligada à fundação comandada por Ferete, instalada no coração da chacrinha. O evento será vendido como uma grande ação social, com discursos ensaiados, banners espalhados pela comunidade e uma estrutura de palco grandiosa, montada para impressionar moradores, imprensa e autoridades locais. Ferete fará questão de circular entre os convidados com o sorriso treinado de benfeitor, ignorando que seu passado está prestes a subir ao palco com nome e sobrenome. Nos bastidores, Zenilda estará irreconhecível. Abalada, ferida e ao mesmo tempo mais firme do que nunca, ela já não será a mulher que defendia a imagem do marido a qualquer custo. Após flagrar Ferete na cama com Arminda, a advogada terá rompido definitivamente com ele. A traição será apenas o estopim para algo ainda mais grave: a descoberta de documentos, contratos e provas que ligam a fundação ao esquema de medicamentos falsos que circulam pela comunidade. A partir daí, Zenilda não apenas abandonará a casa, como também mudará de lado. Consumida por um misto de culpa, revolta e desejo de justiça, ela procurará Rogério. O reencontro entre os dois será carregado de tensão e silêncio. Ele, vivendo como um fantasma, escondido para sobreviver. Ela, tentando se reerguer depois de ver sua vida desmoronar. Zenilda se oferecerá para ser a advogada de Rogério,
colocando sua experiência jurídica a serviço do homem que todos acreditam estar morto. Mais do que isso, ela enxergará nessa aliança a chance de expor Ferete publicamente. Rogério, por sua vez, entenderá que chegou o momento de parar de se esconder. Ao saber da inauguração da farmácia na Chacrinha, ele verá ali a oportunidade perfeita para reaparecer diante de todos. Não será uma volta tímida nem silenciosa. Será um golpe direto no coração do espetáculo armado por Ferete. Ele aceitará o plano de Zenilda, ciente de que, ao se revelar, colocará a própria vida em risco. No dia do evento, a chacrinha estará lotada. Moradores curiosos, funcionários da fundação, jornalistas e convidados se aglomerarão diante do palco. Música animará o ambiente, enquanto Ferete aguarda o momento de discursar, certo de que aquela será mais uma vitória de imagem. Zenilda circulará entre os bastidores com um semblante sério, controlando cada passo, cada detalhe, como quem sabe que está prestes a acender um fósforo em um barril de pólvora. No auge da cerimônia, quando Ferete já estiver pronto para falar, Zenilda tomará o microfone antes dele. O silêncio se espalhará pela plateia. Com a voz firme, ela fará um anúncio inesperado. Pronunciará o nome de Rogério em alto e bom som, convidando-o a subir ao palco. O choque será imediato. Murmúrios se espalharão, pessoas se olharão sem entender, e Ferete ficará paralisado, pálido, como se tivesse visto um fantasma. Rogério surgirá entre o público, caminhando lentamente, sob olhares incrédulos. Alguns recuarão, outros apontarão, incapazes de acreditar no que veem. O morto-vivo estará ali, de carne e osso, encarando o homem que tentou apagá-lo da história. A tensão será sufocante. Ferete tentará manter a postura, mas seu desespero ficará evidente. Antes que qualquer palavra seja dita no palco, o caos se instalará. Em meio à multidão, Misael aparecerá armado. Dominado pelo ódio e pelo desespero, ele efetuará disparos em direção ao palco, numa tentativa clara de matar Ferete. O público entrará em pânico, gritos ecoarão, pessoas correrão sem saber para onde. O som dos tiros quebrará a encenação de vez. Ferete será atingido e cairá, provocando ainda mais confusão. O evento se transformará em uma cena de guerra. Enquanto seguranças tentam conter a multidão, José Maria surgirá entre os feridos. Mesmo carregando o peso de ter sido preso injustamente por uma armação de Ferete, o médico não hesitará. Movido pelo juramento que fez à profissão, ele se ajoelhará para socorrer o vilão, estancando o sangramento e evitando o pior. Rogério observará tudo à distância, consciente de que sua reaparição mudou o rumo daquela noite para sempre. Zenilda, abalada, perceberá que o que começou como um ato de justiça se transformou em algo ainda mais perigoso. O clima será de pânico, sirenes se aproximarão e a chacrinha jamais esquecerá o dia em que um morto voltou à vida diante de todos, exatamente quando a verdade começou a vir à tona. A chegada da polícia colocará um ponto final no caos imediato, mas não apagará o estrago causado. Viaturas cercarão a área, curiosos serão afastados e o palco, minutos antes símbolo de festa, se tornará cenário de investigação. Ferete será levado às pressas para o hospital, sob escolta, ainda inconsciente. O estado dele inspirará cuidados, mas ficará claro que sobreviveu, para a frustração de uns e alívio estratégico de outros. Misael tentará fugir em meio à confusão, mas será contido antes de alcançar uma das saídas improvisadas. Algemado, ele berrará acusações desconexas, misturando ódio, arrependimento e ameaças veladas. Suas palavras soltas deixarão no ar a sensação de que há muito mais por trás daquela tentativa de assassinato do que um simples surto. A polícia recolherá a arma e iniciará os depoimentos ainda no local. Rogério, por orientação de Zenilda, não será detido. A advogada intervirá com firmeza, apresentando documentos que comprovam sua identidade e explicando de forma calculada
as razões que o obrigaram a se manter fora de circulação. A reaparição oficial será registrada, fotografada e rapidamente espalhada pela imprensa. Em poucas horas, o nome de Rogério dominará manchetes, redes sociais e rodas de conversa na chacrinha. Zenilda assumirá o controle da situação com frieza. Ela acompanhará Rogério até um local seguro e, no caminho, deixará claro que o jogo mudou. Com Ferete hospitalizado, a fundação ficará vulnerável. Contratos, doações e movimentações financeiras começarão a ser questionados. A advogada afirmará que o próximo passo será formalizar denúncias e forçar auditorias, usando o impacto público da reaparição como escudo. José Maria permanecerá no hospital, prestando esclarecimentos sobre o atendimento de emergência. Mesmo relutante, ele será tratado como herói por alguns funcionários, o que o deixará visivelmente desconfortável. O médico saberá que salvou a vida de um homem que o destruiu, mas também entenderá que esse gesto poderá pesar quando as contas começarem a ser cobradas. Enquanto isso, Arminda assistirá às imagens do evento pela televisão em choque. A visão de Rogério vivo, ali, anunciado por Zenilda, será um golpe duro demais para ser digerido. O sorriso desaparecerá do rosto da vilã, substituído por um medo cru. Ela perceberá que não se trata apenas de um escândalo passageiro, mas do início de uma queda que pode arrastar todos ao redor. Na chacrinha, o clima será de inquietação. Moradores comentarão cada detalhe, juntando peças, lembrando histórias mal explicadas do passado. A fundação, antes vista como salvadora, passará a ser encarada com desconfiança. O nome de Ferete deixará de ser sinônimo de benfeitoria e passará a circular acompanhado de suspeitas, sussurros e acusações. Rogério, agora oficialmente de volta, entenderá que não há mais retorno possível às sombras. A partir daquele momento, cada passo será vigiado, cada decisão terá consequências. Ao lado de Zenilda, ele se preparará para enfrentar não apenas Ferete, mas toda a rede de mentiras que sustentou o império construído na chacrinha. Um confronto que promete mudar definitivamente o rumo da novela. Paulinho jamais imaginou que um clique de celular poderia virar um divisor de águas entre o homem apaixonado e o agente da lei que jurou servir. O policial ficará dividido entre proteger o coração ou cumprir o dever, e a escolha que fará colocará seu relacionamento em rota de colisão com a verdade. Tudo se inicia quando Paulinho segue Cláudia pelas ruas da cidade. A atitude não é aleatória. Há dias, ele sente que algo não se encaixa, que informações somem, que versões mudam de tom. A intuição policial fala mais alto. Ele mantém distância, observa cada movimento, cada parada, até que o inesperado acontece. Em uma rua pouco movimentada, Paulinho vê Gerluce se aproximar de um carro. O choque vem segundos depois, quando ele reconhece quem está ao volante. Rogério, o homem dado como morto, o fantasma que insiste em circular entre os vivos. O policial congela por um instante. O coração acelera, a respiração pesa, mas o instinto fala mais alto. Paulinho saca o celular e fotografa tudo. Gerluce entrando no carro, Rogério atento ao redor, Cláudia no banco de trás, observando com frieza. Cada imagem vira prova, cada segundo registrado pesa como chumbo. Naquele momento, o agente entende que foi enganado, que a mulher com quem divide a vida omitiu uma ligação perigosa, antiga e cheia de sombras. Horas depois, o confronto é inevitável. Paulinho chama Gerluce para conversar e coloca as fotos sobre a mesa, sem rodeios. O silêncio entre os dois diz mais do que qualquer acusação. Gerluce tenta se explicar. Fala em mal-entendidos, em medo, em segredos que saíram do controle. Diz que precisava de tempo, que não sabia como contar, que Rogério a procurou primeiro. Mas cada frase só aprofunda a desconfiança. O policial escuta, mas já não consegue separar sentimento de investigação. O olhar dele endurece. A farda, invisível até então, pesa sobre os ombros.
Nos próximos capítulos, Paulinho deixa claro que não pode ignorar o que viu. Ele afirma que, acima de tudo, é policial. A decisão vem seca. Gerluce será convocada para prestar esclarecimentos na delegacia. A atitude cai como uma sentença. O romance entra em suspensão, substituído por um clima de frieza e formalidade. Para Gerluce, é a prova de que o amor não será suficiente para blindá-la da lei. A ida à delegacia promete estremecer ainda mais a trama. Para a surpresa de Paulinho e de todos os presentes, Gerluce não chega sozinha. Ela aparece acompanhada de Rogério, que mantém a postura controlada, quase ensaiada. O clima no local muda imediatamente. Murmúrios, olhares atravessados e a sensação de que algo grande está prestes a vir à tona tomam conta do ambiente. Durante o depoimento, Rogério fala pouco e escolhe cada palavra com cuidado cirúrgico. Ele confirma alguns fatos, omite outros, distorce detalhes cruciais e, com isso, constrói uma versão que acaba livrando Gerluce de qualquer suspeita direta naquele momento. A cuidadora, por sua vez, segue a linha do companheiro de depoimento, reforçando a narrativa e evitando contradições. Aos olhos dos policiais, tudo parece se encaixar, ao menos oficialmente. Paulinho acompanha cada resposta com atenção extrema. Ele percebe as lacunas, sente o peso das omissões, identifica os silêncios estratégicos. Como namorado, está ferido. Como policial, está alerta. Algo não fecha, e ele sabe disso. Mesmo assim, a lei exige provas concretas, não intuições. O resultado preliminar do depoimento frustra o agente, que se vê obrigado a aceitar, por hora, a inocência de Gerluce nos autos. Nos bastidores da delegacia, o clima segue tenso. A relação entre Paulinho e Gerluce fica marcada por olhares contidos e palavras não ditas. Ele mantém a postura profissional, mas o conflito interno cresce. Até onde ela está envolvida? O que Rogério ainda esconde? E qual será o próximo movimento desse jogo perigoso que envolve mentiras, alianças improváveis e sentimentos em risco? Enquanto isso, a sombra de Arminda paira sobre cada decisão. A ligação de Rogério com o passado da vilã promete reacender feridas antigas e colocar novos personagens na linha de fogo. Paulinho, agora mais atento do que nunca, passa a observar cada detalhe, disposto a ir até o fim, mesmo que o preço seja alto demais para o coração. A partir daquele depoimento truncado, o clima entre todos os envolvidos ficará carregado de tensão e desconfiança. Paulinho deixará a sala da delegacia com a sensação incômoda de que perdeu uma batalha importante, mas não a guerra. Ele sabe que Rogério falou apenas o suficiente para parecer colaborativo e que Gerluce se apoiou nessa versão como quem se agarra a uma tábua em alto mar. Oficialmente, nada pode ser feito naquele instante. Extraoficialmente, o policial passa a enxergar o caso com outros olhos. Nos dias seguintes, Paulinho mergulhará ainda mais fundo na investigação. Ele revisitará imagens, horários, cruzará informações antigas, retomará relatórios esquecidos e começará a perceber pequenos detalhes que juntos formam um desenho maior. Conversas fora de contexto, movimentações estranhas, encontros mal explicados. Cada peça reforça a certeza de que Rogério não ressurgiu por acaso e que Gerluce sabe mais do que aparenta. O relacionamento entre Paulinho e Gerluce entrará em um terreno árido. O diálogo será frio, cheio de pausas desconfortáveis e respostas evasivas. Ela sentirá o peso da desconfiança constante, enquanto ele lutará contra o impulso de proteger quem ama. Em silêncio, o policial passa a observar gestos, mudanças de humor e até escolhas de palavras da companheira. O amor, agora, convive com a vigilância. Rogério, por sua vez, mostrará confiança excessiva após deixar a delegacia. A falsa sensação de vitória o fará circular com mais ousadia, acreditando que conseguiu neutralizar qualquer ameaça imediata.
No entanto, essa postura acabará chamando ainda mais atenção. Movimentos precipitados e contatos inesperados começarão a acender alertas silenciosos nos bastidores da trama. Gerluce ficará cada vez mais pressionada. Entre a culpa, o medo e a necessidade de manter segredos enterrados, ela começará a demonstrar sinais claros de desgaste emocional. A personagem passará a viver em estado de alerta, temendo que qualquer deslize revele verdades que ela não está pronta para encarar, nem para assumir. Enquanto isso, Paulinho tomará uma decisão definitiva. Ele não se afastará do caso, mesmo que isso custe sua vida pessoal. O policial entenderá que, dali em diante, cada passo precisará ser calculado. Ele seguirá investigando com discrição, reunindo provas sólidas antes de agir novamente. A farda, mais uma vez, falará mais alto. O jogo vira um duelo silencioso, onde todos fingem normalidade enquanto escondem cartas perigosas na manga. Alianças frágeis começam a rachar, mentiras passam a se sobrepor e o passado insiste em cobrar seu preço. Bastará um erro, uma palavra fora do lugar ou uma prova inesperada para que tudo venha à tona. E ninguém sairá ileso quando a verdade finalmente decidir aparecer. Paulinho, Juquinha e o delegado surgem no ferro velho com um mandado de busca e apreensão. O destino resolverá cobrar a conta de Ferete da forma mais cruel possível. Em público, à luz do dia e diante de todos aqueles que ele sempre tratou como figurantes descartáveis. O evento da fundação, organizado na Chacrinha para celebrar a inauguração de mais uma farmácia popular, começará com discursos ensaiados, sorrisos calculados e aplausos forçados. Ferete circulará entre autoridades, benfeitores e moradores da comunidade, com o peito estufado, como se fosse intocável. Para ele, aquele palco não é apenas uma cerimônia, é um troféu vivo de seu poder. A atmosfera mudará em segundos. Em meio à multidão, quando Ferete se aproximar do microfone para discursar, um estampido seco cortará o ar. O som será seguido por gritos, correria e um silêncio atônito que antecede o caos. Ferete será atingido por um disparo, sentindo a dor rasgar seu corpo e a realidade quebrar sua sensação de invencibilidade. Pessoas se jogarão no chão, crianças chorarão, seguranças tentarão conter o pânico, enquanto o empresário cambaleará, tentando manter a postura mesmo ferido. A cena ganhará contornos ainda mais irônicos quando José Maria surgir entre os presentes. O médico, que teve sua carreira, sua honra e sua liberdade destruídas por uma armação fria de Ferete, estará ali por acaso, ou destino. Sem hesitar, ele se aproximará do homem que arruinou sua vida. A postura profissional falará mais alto que o rancor. José Maria avaliará o ferimento, improvisará os primeiros socorros e tomará decisões rápidas para evitar uma tragédia maior. A perícia policial, acionada imediatamente, começará a reconstruir os acontecimentos. Testemunhas confusas darão versões desencontradas, enquanto os investigadores localizarão indícios que apontam para uma arma ligada a Misael. A informação correrá pelos bastidores da comunidade como pólvora, levantando suspeitas, teorias e medos antigos. O atentado deixará claro que a Chacrinha está sentada sobre um barril de pólvora prestes a explodir. Mesmo ferido, Ferete surpreenderá a todos com sua postura arrogante. Recusará ser carregado, insistirá em sair andando e fará questão de ser visto, como se quisesse provar que ainda está no controle. O sangue manchando a roupa não será suficiente para silenciar seu ego. Em meio à confusão, ele lançará um olhar calculado para José Maria. Não de arrependimento, mas de conveniência. No auge do cinismo, Ferete fará um convite que deixará todos perplexos. Chamará José Maria para retomar o trabalho no posto de saúde da comunidade já no dia seguinte. O gesto soará como um ato de grandeza para alguns, mas para outros ficará claro que se trata de mais uma jogada estratégica, misturando falsa gratidão, manipulação e necessidade de manter as aparências após o atentado.
José Maria ficará visivelmente abalado. O convite o colocará diante de um dilema cruel: voltar a trabalhar sob a sombra do homem que o destruiu ou recusar e carregar o peso de abandonar novamente a comunidade que tanto precisa dele. Zenilda intervirá de imediato, enxergando na proposta uma oportunidade de reconstrução e defendendo que o médico reassuma seu posto, agora com o apoio institucional que antes lhe foi negado. Enquanto isso, a polícia intensificará as investigações na chacrinha. Viaturas circularão com frequência, moradores serão interrogados e antigas rixas voltarão à tona. O atentado funcionará como um gatilho para revelar tensões escondidas, alianças perigosas e segredos que estavam apenas esperando o momento certo para emergir. Ferete passará a circular com um curativo visível, transformando o ferimento em símbolo. Para uns, ele será visto como vítima. Para outros, como alguém colhendo o que plantou. Nos bastidores, porém, o empresário começará a recalcular seus passos, consciente de que o tiro não atingiu apenas seu corpo, mas abalou a falsa sensação de segurança que ele sempre cultivou. Na chacrinha, nada mais será como antes. O atentado marcará o início de uma nova fase de tensão, desconfiança e jogos de poder, enquanto José Maria tenta decidir se aceita trabalhar novamente ao lado do homem que quase o destruiu, e a comunidade observa, em silêncio, esperando o próximo movimento nesse tabuleiro perigoso. O atentado contra Ferete continuará reverberando como um terremoto silencioso na chacrinha. A cena do disparo será reconstituída inúmeras vezes pela polícia, com agentes voltando ao local, recolhendo cápsulas, refazendo trajetos e cruzando depoimentos que não batem. Cada nova informação aumentará a tensão. O nome de Misael surgirá com mais força nos relatórios e a simples menção dele já será suficiente para causar desconforto entre moradores e lideranças da comunidade. Ferete, por sua vez, será levado ao hospital sob forte esquema de segurança. Mesmo debilitado, ele se recusará a assumir o papel de vítima indefesa. Do leito, dará ordens, fará ligações e exigirá controle absoluto da narrativa. Para a imprensa e para os aliados, repetirá que o atentado não o enfraqueceu. Pelo contrário, usará o episódio como combustível para reforçar sua imagem de homem forte, que sobrevive até quando tentam silenciá-lo. José Maria acompanhará todo o procedimento médico com profissionalismo, mas por dentro estará em conflito. Cada olhar de Ferete, cada palavra atravessada de falsa cordialidade, funcionará como um lembrete das noites na cadeia e da injustiça que sofreu. A proposta de retornar ao posto de saúde deixará de ser apenas uma oferta de trabalho e passará a simbolizar uma armadilha emocional e moral. Zenilda tentará agir como mediadora. Convencida de que a presença de José Maria é fundamental para a comunidade, ela pressionará para que o médico aceite, garantindo que agora tudo será diferente. No entanto, o clima entre eles ficará carregado, pois José Maria não confiará totalmente nas intenções por trás daquele convite repentino. Enquanto isso, rumores se espalharão rapidamente. Alguns dirão que o atentado foi um aviso. Outros, que foi apenas o primeiro passo de algo muito maior. A chacrinha se dividirá entre os que defendem Ferete e os que acreditam que o ataque é consequência direta de seus próprios crimes. O medo se instalará nas ruas e a sensação de que ninguém está realmente seguro passará a dominar o cotidiano. Com o curativo ainda recente, Ferete retornará à comunidade fazendo questão de ser visto. Circulará lentamente, cumprimentará moradores e posará como exemplo de superação. Mas por trás da aparência confiante, ele começará a agir com mais cautela, ciente de que agora há alguém disposto a puxar o gatilho. Ao mesmo tempo, a investigação avançará em silêncio, acumulando provas que podem mudar completamente o rumo da história. Velhos segredos ameaçarão vir à tona, alianças serão testadas
e decisões difíceis precisarão ser tomadas. A pressão aumentará de forma silenciosa e constante. O retorno de Ferete à chacrinha não será apenas simbólico. Ele passará a circular com escolta discreta, observando tudo e todos, como quem tenta identificar de onde pode vir o próximo golpe. Cada rosto conhecido parecerá carregar uma ameaça oculta. A postura arrogante seguirá intacta, mas o olhar atento denunciará que algo mudou por dentro. José Maria, ainda indeciso, fará uma visita solitária ao posto de saúde antes de dar qualquer resposta definitiva. O local, abandonado e carente de recursos, despertará nele o senso de responsabilidade que nunca conseguiu calar. Moradores o reconhecerão, alguns agradecerão em silêncio, outros pedirão que ele fique. O peso da escolha ficará ainda maior, porque aceitar significará conviver diariamente com o homem que quase destruiu sua vida. Recusar, por outro lado, será abandonar pessoas inocentes. Zenilda seguirá atuando nos bastidores, tentando reorganizar a imagem da fundação após o atentado. Ela perceberá que a confiança da comunidade está por um fio e que qualquer passo em falso pode transformar Ferete de sobrevivente em alvo de revolta popular. Ao mesmo tempo, começará a desconfiar que o atentado pode ter ligação com algo mais profundo do que uma simples vingança. A investigação policial avançará de forma discreta, mas eficiente. Novas testemunhas surgirão, versões serão revistas e detalhes antes ignorados ganharão importância. O nome de Misael continuará rondando os relatórios, e a sensação de que alguém está sendo protegido começará a incomodar até os investigadores mais experientes. Ferete, mesmo ferido, retomará reuniões estratégicas e fará promessas grandiosas, como se tentasse provar que segue no controle absoluto da situação. No entanto, seus gestos denunciarão pressa e suas decisões começarão a soar impulsivas. O atentado terá deixado uma marca invisível, a certeza de que ele não é mais intocável. Na chacrinha, o clima será de espera tensa. Ninguém saberá exatamente o que vem a seguir, mas todos sentirão que algo grande está prestes a explodir. Viviane ficará chocada ao descobrir que Leonardo sempre soube da falsificação dos medicamentos distribuídos pela Fundação e optou pelo silêncio. A revelação cairá como uma bomba em seu relacionamento e marcará um ponto de virada irreversível. Até então, Viviane acreditava estar ao lado de alguém íntegro, capaz de confrontar o próprio pai em nome da justiça. Essa ilusão, porém, começará a ruir de forma dolorosa e definitiva. Tudo terá início quando Viviane passar a notar relatos cada vez mais preocupantes vindos da comunidade. Pacientes que não melhoram, sintomas que persistem, crianças que continuam doentes mesmo após o uso regular dos remédios distribuídos pela Fundação. Inquieta, ela decidirá investigar por conta própria e confrontará Leonardo em uma conversa tensa, carregada de desconfiança. No início, ele tentará minimizar, desconversar e atribuir os problemas a falhas pontuais. Mas Viviane não recuará. Pressionado, Leonardo acabará admitindo que sabe, sim, que os medicamentos não são verdadeiros. Ele revelará que, na fábrica de farinha, o que se produz são placebos, embalados e distribuídos como se fossem remédios reais. A confissão deixará Viviane em estado de choque. A jovem custará a acreditar que o homem que dizia amar tenha sido capaz de compactuar com algo tão cruel. A revolta tomará conta de Viviane, que acusará Leonardo de ser cúmplice direto de Ferete. Ela o confrontará duramente, jogando em seu rosto o peso das consequências daquele esquema. Vidas colocadas em risco, famílias enganadas, doentes abandonados à própria sorte. Para ela, o silêncio de Leonardo não é neutralidade, é conivência, é escolha, e uma escolha imperdoável. Leonardo tentará se defender, afirmando que sempre esteve dividido entre denunciar o pai e proteger a própria família.
Ele dirá que Ferete controla tudo, que qualquer atitude poderia colocar pessoas em perigo, que o dinheiro da fundação sustenta muitos projetos. Mas Viviane não aceitará nenhuma dessas justificativas. Para ela, não existe causa nobre quando se constrói em cima da mentira e da dor alheia. O embate entre os dois crescerá em intensidade. Palavras duras serão ditas, feridas antigas virão à tona e Viviane deixará claro que nunca mais conseguirá olhar para Leonardo da mesma forma. Em um momento de fúria e profunda decepção, ela romperá de vez com o namorado e exigirá que ele saia de sua casa imediatamente. A decisão será firme, sem espaço para negociação. Desesperado, Leonardo ainda tentará pedir perdão. Ele implorará por uma nova chance, prometerá que pode consertar tudo, que está disposto a enfrentar Ferete, que fará a coisa certa a partir daquele momento. Mas Viviane permanecerá irredutível. Com a voz embargada, ela dirá que não consegue amar alguém que escolheu o dinheiro acima da vida humana. Ignorado, Leonardo deixará a casa carregando não apenas seus pertences, mas o peso de uma ruptura que parece não ter volta. A porta se fechará atrás dele como um símbolo do fim de uma história que, até pouco tempo antes, parecia sólida e cheia de planos. Sozinha, Viviane desabará. O choro virá forte, misturado com indignação, tristeza e culpa por não ter percebido antes quem Leonardo realmente era. Ela se sentirá traída, enganada e usada, questionando cada lembrança, cada conversa, cada promessa que os dois compartilharam. Determinada a não ceder, Viviane rejeitará todas as tentativas de contato do ex-namorado. Mensagens, ligações e recados ficarão sem resposta. Ela se fechará emocionalmente e buscará refúgio em quem confia de verdade. Será Gerluce quem aparecerá como porto seguro nesse momento delicado. A melhor amiga, Viviane abrirá o coração. Entre lágrimas, ela confessará que o que mais dói não é apenas a mentira, mas o fato de Leonardo sempre ter sabido de tudo. Ele conhecia o crime, entendia a gravidade da situação e, mesmo assim, escolheu se calar. Para Viviane, essa omissão pesa mais do que qualquer ato direto. Gerluce tentará confortá-la, mas também ficará alarmada com a dimensão do esquema. As duas começarão a perceber que a falsificação dos remédios pode ser apenas a ponta de um iceberg muito maior, envolvendo interesses obscuros, ameaças veladas e um jogo de poder que coloca toda a comunidade em risco. Enquanto isso, Leonardo, isolado e pressionado, começará a sentir o cerco se fechar. Dividido entre o arrependimento e o medo das consequências, ele passará a agir de forma cada vez mais instável. O conflito interno do personagem ganhará força, deixando no ar a dúvida sobre qual será seu próximo passo. A queda do romance entre Viviane e Leonardo servirá como estopim para novas revelações, alianças inesperadas e decisões perigosas. O esquema da fundação começará a ser questionado por mais pessoas, e o silêncio que antes protegia Ferete dará sinais de que está prestes a ruir, ainda que ninguém saiba exatamente quem sairá ileso quando toda a verdade vier à tona. A ruptura entre Viviane e Leonardo deixará de ser apenas um drama íntimo e passará a ecoar como um alerta dentro da própria fundação. A jovem, ainda abalada, começará a organizar mentalmente cada detalhe do que ouviu, ligando fatos que antes pareciam soltos. Pequenos deslizes, conversas interrompidas, ordens dadas às pressas na fábrica de farinha, tudo ganhará um novo significado. A sensação de ter sido enganada dará lugar a uma determinação silenciosa. Viviane passará a evitar lugares públicos e adotará uma postura mais cautelosa. Ela saberá que, ao romper com Leonardo, também comprou uma briga indireta com Ferete. O medo baterá à porta, mas não será suficiente para fazê-la recuar. Pelo contrário, a indignação falará mais alto. Cada relato de paciente que não melhorou
Cada mãe desesperada em busca de ajuda funcionará como combustível para sua decisão de não se calar. Lucy, percebendo o estado emocional da amiga, insistirá para que ela não enfrente tudo sozinha. As duas conversarão longamente, madrugada adentro, avaliando riscos e possibilidades. Viviane deixará claro que ainda não sabe como agir, mas afirmará com convicção que não permitirá que o esquema continue impune. O que antes era apenas uma decepção amorosa começará a se transformar em um conflito moral de grandes proporções. Do outro lado, Leonardo se verá encurralado. A expulsão de casa marcará o início de uma queda vertiginosa. Sem o apoio de Viviane e pressionado pelo peso da própria consciência, ele passará a questionar decisões que sempre tentou justificar. O medo de Ferretti continuará presente, mas a perda do amor funcionará como um golpe profundo, capaz de desestabilizá-lo por completo. Ferretti, por sua vez, começará a desconfiar que algo saiu do controle. Movimentações estranhas, olhares atravessados e mudanças de comportamento chamarão sua atenção. O vilão perceberá que Viviane não é mais apenas a namorada ingênua do filho, e sim uma possível ameaça ao império que construiu em silêncio. A tensão aumentará, e o clima dentro da fundação ficará cada vez mais pesado. Viviane, mesmo fragilizada, dará sinais de que não pretende recuar. O rompimento com Leonardo será apenas o primeiro passo de uma jornada perigosa, marcada por escolhas difíceis e consequências imprevisíveis. Entre dor, coragem e sede de justiça, ela seguirá adiante, sem imaginar até onde essa decisão poderá levá-la, e quem, no fim das contas, pagará o preço mais alto quando toda a verdade finalmente vier à tona.